Olá, olá, boníssimo dia a todos vocês, queridos amigos do nosso sistema de treinamento BLC. Estamos hoje aqui sábado dia 17. Já estamos quase na metade do ano, né? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito atual e muito antigo ao mesmo tempo. E é um paradigma para muitos de nós. Eu prejugava bastante esse tema e tinha preconceitos, e estou mudando paradigmas a respeito, porque a gente vai estudando, vai lendo, vai se atualizando, e entendendo que as coisas mudam, entendendo que às vezes não é da forma que a gente pensa, é de uma outra forma. Então, aqui me apresento, meu nome é Jaqueline Tomás, né, para quem não me conhece, e trabalho com um sistema de treinamento incrível que nós vamos participar aqui juntos hoje. E, bom, trabalhamos com marketing, trabalhamos com jogos, trabalhamos com empreendedorismo, é isso que nós fazemos, é o nosso trabalho. E falando sobre trabalho, nós trabalhamos com gamificação, enfim, trabalhamos com ativos digitais, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não vou falar muito de parte técnica, tá? De técnica como o Edilson faz, que essa parte é mais ele mesmo, parte de estratégia, de cálculo. Então, não é nesse termo que eu vou conversar com vocês hoje, mas sobre a ideia do jogo, sobre a mecânica dele, sobre a filosofia do jogo. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, da forma que eu entendi que eu vou passar para vocês e contar um pouquinho da minha experiência nesse mundo, no mundo dos jogos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quero pedir, por favor, quem está com a câmera ligada, dizer se está vendo a tela. Estão vendo a tela? Tá? Obrigada. Então, o mundo dos games, né? Aqui eu começo falando com vocês, né, uma frase que fez sentido para mim enquanto eu estava construindo esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Cada fase do jogo traz novos desafios, e só quem entende que as derrotas são parte do jogo poderão avançar rumo à próxima fase, que o levará à vitória. Quando na verdade não existe derrota, o que existe é aprendizado. O mundo dos jogos, uma das coisas que eles vêm nos ensinar é que ou a gente passa de fase, a gente vence e passa de fase, ou a gente aprende. Então, basicamente, não existe derrota. O que existe são aprendizados para a gente passar para a próxima fase. E, gente, eu vim jogar agora depois dos 30, sabe? Eu nunca fui desse mundo de jogar, sabe? Eu tinha um certo preconceito a respeito de jogos, sabe? Não sei se isso acontece com alguém de vocês aqui, mas eu tinha muito preconceito, até porque eu já ouvi, eu não lembro quem me disse, mas eu lembro que eu ouvi de alguém da família falando que jogo era ruim, que era uma coisa que podia viciar, esse tipo de coisa. Então eu nunca fui desse mundo aí, dessa parte aí de jogar. E aí, há uns 4 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, eu fui apresentada a um jogo por uma prima muito querida. E aí, relacionar com ela, entender o que ela estava fazendo, né? Porque eu vi ela jogando assim com tanta empolgação e tal, e a família envolvida, a filha dela e a outra filha e tal naquele joguinho. O jogo que elas estavam jogando, que elas jogam até hoje, é o Coin Master. O Coin Master é um joguinho que ele foi feito. A empresa que fez ele é lá em Israel. E é um joguinho que até a Jennifer Lopez fez propaganda dele e tal, um tempo atrás, que é um joguinho que você vai avançando vai mudando de vilas. Você ajunta moedas, você faz aquele de clique, né, para você ir acumulando moedas, tem várias tarefas, e aí você vai acumulando e avançando de vila. E aí eu comecei a jogar e eu comecei a perceber
que eu estava aprendendo coisas que servia para a minha vida, que servia para o meu dia a dia. Não era apenas o joguinho em si. Eu vi que eu estava aprendendo disciplina, porque todo dia eu tinha que fazer tarefas. Eu vi que eu estava aprendendo a ter interação, a interação não só com o jogo, por ter as tarefas diárias, mas a interação com quem joga. Que aí existe uma coisa chamada comunidade, que é uma palavra que eu acredito que todos aqui estão familiarizados, a comunidade. Então, nesse jogo específico, o Coinmaster, eu entendi também que tinha educação financeira, eu achei fantástico. Eu consegui enxergar isso, não sei se todo mundo vê, mas, por exemplo, eu vi que para você mudar de vila, as moedas que tem lá dentro do jogo, se você acumula a quantidade para você comprar a vila à vista, para você mudar de nível, né, para outra vila, se você acumula para comprar à vista, você consegue mudar de vila tranquilamente, sabe? Tendo a paciência para esperar acumular. Se você não tem paciência e compra um pedacinho da vila, tipo como se você estivesse fazendo compra parcelada, você pode perder tudo que você construiu. Por quê? Porque você vai sofrer ataques. Outros jogadores ali vão pegar e te atacar. E no início é muito estranho, porque você é atacado, dá um negócio assim, nossa, eu tô sendo atacado. E mas isso faz parte para quê? Para o aprendizado. Porque daí eu entendi, nossa, se eu acumular as moedas para eu comprar à vista, eu não vou ser atacada, porque eu vou conseguir comprar todos os itens para eu mudar de vila. Então aí eu entendi, poxa, tem educação financeira nesse joguinho, dá para entender, para ensinar crianças, por exemplo, que se você compra à vista, é seu, você não tem risco de perder. Se você comprar a prazo, gente, quantas pessoas perdem carro, moto, por não conseguirem pagar, por não fazer um planejamento financeiro, porque compraram a prazo. Aí não deu conta de pagar, o que que aconteceu? Perdeu o bem. Então, eu achei muito interessante. E o que a gente vai conversar agora aqui é sobre o impacto disso no mundo dos games, no mundo dos jogos. Porque assim como eu estou mudando esse paradigma, estou tendo uma outra visão, isso está acontecendo já há algum tempo no mundo todo. E um exemplo disso é esse vídeo curto que eu vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem o impacto que tem o jogo no mundo. Você viu essa história do game que parou a China? Pois é. Em agosto, o game Black Myth literalmente parou parte da China. Ao ponto de algumas empresas darem folga a seus colaboradores e até subsidiarem a aquisição desse game. Ele é o game mais popular hoje da história dos negócios. Em 2 dias teve seu payback, em 83 horas faturou 80 milhões de dólares, em 72 mais de 400 milhões de dólares. O alcance desse game é tão importante que alguns analistas já falam sobre o seu impacto no PIB chinês, no turismo, porque 27 dos 36 cenários do jogo são cenários tradicionais da China, onde já estão observando uma explosão de visitas derivadas do game. Na tecnologia, porque é necessário você usar computação em nuvem, além do próprio game, e tecnologias mais potentes, né? Até mesmo no nível de empregos gerados, né? E por aí afora. Olha que interessante isso. O que eu quero lhe alertar é que esse negócio de videogame não é mais um negócio de adolescente nem criança. A indústria do videogame já é uma realidade muito presente. Ela é muito maior, por exemplo, que a indústria de plataformas de vídeo, como Netflix, e também da indústria do cinema. E eu diria que ainda poucas marcas estão se dando atenção a isso. Você vai começar a observar cada vez mais que a Netflix caminha para games, outras empresas fazem isso, mas é um universo importante, é um território importante para que as empresas possam desbravar negócios. Você viu essa história do game que parou a China? Pois é. Em agosto, o game Black Myth literalmente parou parte da China. Ao ponto de algumas empresas darem folga a seus colaboradores e até subsidiarem a aquisição desse game. Ele é o game
mais popular hoje da história dos negócios. Em 2 dias teve seu payback, em 83 horas faturou 80 milhões de dólares, e em 72 mais de 400 milhões de dólares. O alcance desse game é tão importante que alguns analistas já falam sobre o seu impacto no PIB chinês, no turismo, porque 27 dos 36 cenários do jogo são cenários tradicionais da China, onde já estão observando uma explosão de visitas derivadas do game. Na tecnologia, porque é necessário você usar computação em nuvem, além do próprio game, tecnologias mais potentes, né? Até mesmo no nível de empregos gerados, né? E por aí afora. Olha que interessante isso. O que eu quero lhe alertar é que esse negócio de videogame não é mais um negócio de adolescente nem criança. A indústria do videogame já é uma realidade muito presente. Ela é muito maior, por exemplo, que a indústria de plataformas de vídeo, como Netflix, e também da indústria do cinema. E eu diria que ainda poucas marcas estão se dando atenção a isso. Você vai começar a observar cada vez mais que a Netflix caminha para games, outras empresas fazem isso, mas é um universo importante, é um território importante para que as empresas possam desbravar negócios. Bom, gente, eu repeti esse vídeo porque é tão impactante a gente entender o que esse mundo dos jogos que nós estamos inseridos pode causar de emprego, de aprendizado e da construção de um mundo diferente, que é a ideia, que é a filosofia do jogo criado pela nossa empresa. Então, é só para você ter uma ideia mesmo. Eu estava assistindo um vídeo ontem de uma player aqui do Brasil, uma empresária que é game, e ela já começou, ela tem uma empresa hoje que faz um trabalho de fazer com que as pessoas ganhem dinheiro com jogos. E eu vi ela falando depoimentos muito impactantes que, por exemplo, pessoas que moravam em favela conseguem hoje, através do jogo, do trabalho com o jogo, que aprendeu as informações que ela sabe hoje através de um jogo, que ela consegue hoje pagar a escola particular para o filho, que conseguiu sair da favela. Então, é uma disrupção que está acontecendo no mundo, esse mercado do game, esse mercado do jogo, que muitas vezes a gente acha que é só de criança ou é só de adolescente, mas refletindo outro dia, eu entendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês agora, mas antes eu quero falar sobre um outro jogo que o pessoal aí, gamer, tá muito ansioso para poder ser lançado esse jogo. Era para ser lançado esse ano, o GTA 6, que é um jogo que, nossa, gerações de gerações jogam esse jogo. E no GTA 4, que foi em 2008, ele foi lançado em Xbox, também para computador, para o PlayStation 3. E após 5 anos, né, de 2008, após 5 anos, no ano de 2013, em 2011, quando passou o trailer, teve mais de 100 milhões de visualizações. 100 milhões de visualizações de um jogo. E a Rockstar, que é quem faz esse jogo, ela investiu 500 milhões para fazer esse jogo, essa versão do jogo, no ano de 2000, que foi lançado, né, a outra fase no ano de 2013. E no mesmo dia que o jogo foi lançado, ela faturou o dobro. Ela investiu 500 milhões e no mesmo dia faturou o dobro. Então, é uma coisa assim muito impactante que eu quero procurar passar a visão, né, que a gente está tendo a respeito desse mercado. Tem 30 dias, 30, não, hoje está fazendo 30 dias que eu comecei a jogar um jogo que o Edilson está jogando há mais de um ano, para entender mais o mecanismo, a cabeça das pessoas, a comunidade que está por trás do jogo, enfim, entender mais desse mundo, sabe? E é incrível que eu comecei a ter algumas percepções que eu não tinha antes. E perceber que tem pessoas que investem muito dinheiro. E eu comecei a entender melhor ontem, estudando aqui, uma palestra que eu assisti
que estava explicando o porquê que as pessoas investem. E a pessoa que estava fazendo a palestra é a Elô Passos. Ela tem uma trajetória incrível. Depois, quem quiser, eu passo aqui esse vídeo que eu assisti. Eu recomendo fortemente cada um assistir, porque é importante, até para ver que no Brasil tem gente crescendo nesse ramo e que a gente está muito bem posicionado em estarmos nesse mercado. E ela citou um exemplo que eu achei muito interessante, né? Assim como eu pensei, eu acredito que vários de vocês devem pensar aqui, mas por que que as pessoas vão gastar dinheiro comprando um item de um jogo? Qual é a finalidade? Eu ficava assim, às vezes o Arthur falava para mim, mãe, eu quero comprar no negocinho do jogo, e eu, como assim? Comprar coisa do jogo? E aí tá caindo a ficha assim do porquê. Aí ela citou o exemplo seguinte: imagina que você tem como pagar para alguém ir para a academia para você. Claro que é uma coisa absurda, isso não acontece na vida real, tá, gente? É só um exemplo. Mas imagina que se você tivesse como pagar para alguém ir para academia para você e você ficar forte. Claro que isso é uma coisa absurda, não existe, nunca vai existir. Mas no jogo, tem pessoas que têm tempo de jogar e elas dedicam tempo e vai evoluindo de fase, de nível e tudo mais. E tem pessoas que não têm tanto tempo, então elas compram determinados itens para poder mudar de fase mais rápido, para ela acelerar o processo dela e mudar de status. E qual é o sentido dessa questão do status? É basicamente o que acontece na nossa vida física, na nossa vida que a gente vive hoje, na nossa realidade física e não no virtual. Por que que você quer um carro melhor? Por que que você deseja comprar uma roupa de determinada marca? E isso é individual de cada um, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas melhora a autoestima de você ter uma conquista e mostrar que você teve aquela conquista. E no mundo digital acontece da mesma forma. Você vai avançando de níveis. Você não fica feliz se você faz uma faculdade, se você se qualifica líder. E isso é uma das necessidades do ser humano, de se sentir importante, de ser reconhecido. E no jogo acontece da mesma forma. O jogo, ele é uma extensão da nossa vida física. Porque eu quero perguntar para vocês, quem vive hoje sem esse dispositivo aqui? Quem? Aqui tá a sua vida, aqui tá o seu documento, aqui tá a sua conta bancária, aqui tá os seus contatos, o seu network, tá tudo aqui nesse dispositivo. Então, isso aqui é uma extensão sua. Quem vai no banheiro sem o celular? Eu não vou nem perguntar quem não leva o celular para o banheiro. Quem vai no banheiro sem o celular? É claro que eu estou exagerando e é uma coisa que não tem que ser assim. Que existem até tratamentos hoje para quem está viciado no celular, mas é um outro tema isso. Mas eu estou dizendo que isso é uma outra parte do seu corpo hoje em dia. É uma outra parte do seu corpo. Mas eu vou entrar na parte filosófica agora, tá? Porque eu quero conversar com vocês para depois entrar na parte do que tá para acontecer no dia 30, né? Que é lá no finalzinho que eu vou falar para vocês, isso. Mas eu quero entrar na parte filosófica agora com Você você. viu essa história do. Não, você de novo não, moço, peraí. Tá. Então eu quero perguntar para vocês agora. Eu vou até deixar o chat aqui. Opa, sem spoiler. Eu quero até. Não, não é aqui que eu tenho que mexer. Cadê o chat? Aqui o chat. Vocês estão vendo meu chat? Então, bom, mas eu quero deixar vendo Sim. aqui mesmo que eu quero. Alguém falou comigo? Não. Que eu quero perguntar. Ah, o Valdair tá falando que não vai no banheiro sem o celular.
Ah, Leomar falando necessidade de significado. Verdade, Leomar. É isso mesmo. Então, agora eu quero fazer uma pergunta, quero pedir para vocês participarem. Você sabe qual é o jogo mais jogado do mundo? Eu quero a participação e quem acertar, me manda a carteira que eu mando uma Gico. Ó o jogo, hein, gente? Já tô jogando com vocês aqui. Olha lá, ó, o Leomar que é uma Gico. Pokémon Go? Free Fire, Fortnite. Ó, o pessoal tá ligado no mundo dos jogos aí. Quero sim. A XS, o Cristiano. Vamos lá, gente. Quem dá mais? Não é. 30 segundos, hein? 30 segundos. Vou marcar aqui. 30 segundos. 30 segundos para acertar qual é o jogo. Game. Minecraft, PUBG, Minecraft, GTA, a própria vida. Ô, Adriano, você ganhou. O Gilmar falou depois. O Adriano, o Adriano. O Adriano ganhou. Depois você manda a carteira aí, Adriano. Sim, é o jogo da vida. O jogo da vida é o jogo mais jogado do mundo. E você que não respondeu, não tem problema, fique tranquilo, porque você joga mesmo sem saber que você joga, de uma maneira inconsciente. De uma maneira inconsciente, você joga o jogo da vida. O Cristiano tá rindo. Você joga esse jogo chamado vida o tempo todo. O tempo todo você joga o jogo da vida, esse jogo chamado existência, o jogo da sua, da minha, da nossa vida. E esse jogo ele foi desenvolvido com a maior. Deixa eu só colocar, eu acho que está sem compartilhar a tela toda. É. E esse jogo ele foi desenvolvido com a mais alta tecnologia que existe. Com a mais alta tecnologia que, assim, o ser humano, ele copia. Tudo a gente copia, gente. Nada a gente cria totalmente do zero. A gente copia. E todo jogo que existe hoje no nosso mundo, ele foi copiado desse jogo original que é o jogo da nossa existência, que é o jogo da nossa vida, que foi feita pelo nosso Criador, que eu não vou entrar em parte religiosa, tá? Mas eu vou entrar na parte espiritual, porque todos nós temos essa essência, faz parte de nós a parte espiritual. Inclusive, já foi comprovado pela ciência. A USP recém fez uma pesquisa falando sobre a parte espiritual na vida das pessoas. Então, o mundo hoje está reconhecendo que nós sim temos essa parte espiritual. E nós fomos criados de uma maneira complexa, com sistemas complexos. E eu até anotei para não esquecer de falar todos, porque faz tempo que eu estudei ciências, né? Então, nós temos aí a nossa parte complexa com nossos sistemas, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema central, cardiovascular e endócrino, reprodutor, respiratório, linfático, sensorial, enfim, nós fomos criados pelo nosso Criador, por Deus. E com isso, nós temos conceitos, nós temos missões, nós temos tarefas, nós temos áreas para desenvolver. E nós temos desafios e recompensas. Se nós formos pensar nas escrituras e olhar a trajetória de quem viveu nos antepassados, nós vamos verificar que lá tem desafios, que tem recompensas, que tem fé, que tem que interagir com outras pessoas. Vamos pensar que nós vivemos num território, porque
Acredito que a maioria aqui assistiu à reunião com o presidente, onde ele fala que a primeira parte que precisa existir no jogo é o território, certo? Então, nós vivemos em um território chamado planeta Terra, onde todos nós somos jogadores nesse planeta chamado Terra. E nesse planeta nós temos a convivência com essa grande comunidade mundial, com a comunidade mais próxima, onde a gente mora nos países, nos estados. A primeira comunidade que a gente se integra, que é a família, depois tem o trabalho. Então, nós temos desafios para vencer diariamente, nós temos tarefas para fazer diariamente. E com isso, nós temos você, que aqui eu coloquei base, que no joguinho que eu estou jogando existe uma base que compreende vários setores ali que precisa fazer as tarefas para poder desenvolver todos aqueles setores para poder upar a base. O que que é upar, Jaqueline? É uma linguagem de jogo que significa evoluir. Então, nós precisamos o quê? Qual que é a nossa missão de vida? Evoluir. E se a gente evolui, a gente contribui para a evolução do nosso território, que é o planeta Terra. Então, a minha individualidade, a minha evolução individual, ela contribui para quem convive comigo, contribui para o meu sistema onde eu vivo, da comunidade da família, do trabalho, das pessoas que eu convivo, e de você também. E com isso, vai contribuir para a evolução da onde a gente vive, do território que a gente vive. Então, para você upar a sua base, que compreende o quê? A parte espiritual, que nos liga, nos conecta com o Criador, compreende a parte psíquica, que é a conexão comigo mesmo, você com você mesmo, com sua essência, com o seu eu divino, e o corpo físico, que contém um complexo sistema de dispositivos e alertas que avisam quando há desequilíbrio. Então, a base, isso aqui eu coloquei dessa forma, mas é algo tão complexo que eu olhei o tempo aqui e não vai dar para falar como eu gostaria, porque é tão complexo, mas é tão lindo, tão encantador, que isso faz com que a gente perceba que a gente joga o tempo todo. E se você perceber hoje, se você deixa, por exemplo, de jogar, né? A gente tá falando de jogo. Se você deixa de jogar na parte espiritual, se você deixa de fazer tarefas, eu tô falando de tarefas porque nós estamos falando de jogo, tá? Então eu vou usar uma linguagem assim para a gente estar conectando a parte de jogo. Então, se você deixa de cuidar da parte espiritual, o que acontece? Eu nem vou dizer eu. Eu quero que você reflita. O que acontece? O que acontece se você não se conecta com o Criador em modo de agradecimento, às orações, nos momentos de aflição, além dos momentos de agradecimento? Alguém pode me dizer aqui no chat o que acontece? Então, gente, acontece uma infinidade de coisas. Desequilíbrio, né? Porque se é um trio e falta uma parte desse trio, desequilibra. Então, a gente não estando conectado com o Criador desequilibra. Se você não cuida das emoções, o que que acontece? Também há um desequilíbrio. Deixa eu ver aqui no chat. Isso, desequilíbrio, deprimido, isso acaba no piloto automático, fica tudo mais difícil sem sentido. De forma geral, é isso mesmo que acontece. Mas quer ver? Se nossa parte espiritual e psíquica não tá equilibrada, o nosso corpo, com toda a complexidade que ele tem dispositivos e alertas que avisam que está acontecendo alguma coisa de errado. Se alguém grita com você,
O que que você entende quando alguém está gritando? O Augusto Cury diz que uma pessoa, quando ela está machucada, ela machuca. E quando a pessoa grita, geralmente é porque ela está faltando cura dentro dela de algum aspecto. Então, geralmente ela está sentindo algum tipo de dor. Mas, Jaqueline, o que que isso tem a ver? Tem a ver que quando você sente algum tipo de dor no seu corpo, seja dor de cabeça, dor no estômago, algum tipo de dor, é o seu corpo gritando, te avisando que tem alguma coisa desequilibrada, alguma coisa está errada. E o que que a gente às vezes faz? A gente não ouve o nosso corpo. A gente vai lá e silencia ele com uma coisa chamada remédio. Remédio. A gente não vai atrás da cura, porque a cura, ela tá em resolver o que tá de errado na parte psíquica ou na parte espiritual. Às vezes está faltando fé em si mesmo. Às vezes está faltando fé em entender o que está acontecendo, que é para o nosso crescimento. Porque, gente, no jogo, vamos voltar para o jogo? Para o joguinho que a gente estava conversando agora há pouco. No jogo tem desafios lá, não tem? Que a gente tem que vencer? Não tem que matar os inimigos? Não tem que combater as invasões em alguns jogos que acontece, né, de luta lá? Não tem que acontecer isso? E voltando para a nossa parte do jogo, da nossa vida, nós precisamos combater os nossos monstros. E para combater os nossos monstros, a gente precisa enxergar eles e não silenciar eles com um remédio. Não, cala a boca aí, ó, toma o remédio aqui e fica quieto. Não, não. Porque a gente vai remediar, o nome já diz, remediar e não curar. Então, a gente tem que ir direto no problema para descobrir o que que é e não simplesmente silenciar. E o nosso corpo, ele tem, como eu disse, a mais alta tecnologia porque ele avisa de diversas maneiras, com vários sistemas de alerta lá. Por exemplo, o sistema imunológico, que é o sistema que nos dá a sustentação da imunidade para combater os vírus, as bactérias. Olha só como é interligado uma coisa com a outra, uma área com a outra área. Se por acaso você tá ali, né, com o seu sistema imunológico baixo, porque o seu sistema não está conseguindo combater. Ou é porque não está se alimentando direito, está só comendo pelo sabor dos alimentos atrativos com gordura, açúcar, sal, não está comendo vegetais, enfim, os alimentos que possuem nutrientes para alimentar o nosso corpo com o que ele precisa. Ou é esse o motivo que a sua imunidade não está legal e não está conseguindo combater os vírus e as bactérias, então você fica doente, tem os sintomas que seu corpo avisa, ó, tá alguma coisa de errado. Ou então é porque não está cuidando do seu psíquico. Você está tão estressado, tão ansioso ou ansiosa, que o seu sistema imunológico não consegue te proteger. Então percebe que tem que estar em equilíbrio, a gente tem que fazer as tarefas de autocuidado para a gente melhorar a nossa base. E como nós temos a mais alta tecnologia, a gente precisa acessar essa tecnologia. E como que a gente acessa essa tecnologia? Como? Nós temos como acessar essa tecnologia fazendo a nossa parte, realizando as tarefas. Por exemplo, a parte do corpo físico. Agora eu quero perguntar aqui, eu quero interagir com vocês. Ai, gente, cadê? Pera. Ai, não tô achando o chat aqui. Aqui, agora achei o chat.
Aqui, legal. Eu vou deixar o chat aqui, mesmo que ele apareça na gravação, eu vou deixar aqui para eu poder ver, para conversar com vocês. A Jane colocou ali, alguns efeitos incluem dificuldade em gerenciar as emoções, redução da empatia, aumentando o estresse, a ansiedade, dificuldade em tomar decisões, problemas de relacionamento. A inteligência emocional é fundamental para lidar com os desafios, construir relacionamentos saudáveis, buscar conexão e equilíbrio, pode ajudar a melhorar essa habilidade. Isso mesmo, amiga. Isso mesmo. Fantástico. Então, agora eu quero de novo a participação de vocês, né, para a gente deixar mais interativo aqui. O que que a gente precisa fazer de tarefa para cuidar do nosso corpo? Eu não vou oferecer Gico de novo, gente. Vamos lá, me ajuda aí. O que que a gente precisa para cuidar do corpo? Hã? Atividade física, obrigada, Delecia, isso mesmo. Só vou responder se tiver mimo, Adriano. Beber bastante água. Isso, beber bastante água. Quem disse aí, gente? Os microfones estão abertos? Íris. A Iris. Ah, sono ponderado, isso, disciplina. Alimentação balanceada também. Gente, eu só vou silenciar aqui, porque não que eu não queira a participação de vocês, tá? Eu quero muito. Só que microfone pode dar ruído aqui de ficar vários ligados ao mesmo tempo. Jane, você pode fechar para mim, que eu tô com umas questões técnicas aqui. Você pode fechar, por favor? Isso, caminhadas, dieta, sono de qualidade, água, isso mesmo. Precisamos de tudo isso. E daí tem a parte psíquica, que é o nosso centro de de tecnologia mais complexo, que é a nossa parte psíquica, a nossa parte emocional. Nós precisamos cuidar muito dessa parte. De um modo geral, isso. Eu conversei pela parte física, mas assim, eu não vou detalhar nas outras partes, mas é só para vocês refletirem que nós temos que cuidar do nosso ser integralmente, para a gente mudar de fase, para a gente mudar de nível, a gente precisa cuidar do nosso corpo, fazendo exercício, alimentação. Depois nós precisamos cuidar da parte espiritual, né? Que para mim deve ser a parte que nós primeiros devemos cuidar, porque nos conecta com o nosso Criador. Então nós encontramos com a conexão com o nosso Criador através da oração, com a conversa, com a meditação, nós encontramos ali as respostas, com a ligação com Ele e com o nosso interior, a gente encontra as respostas para a gente poder avançar de nível. E também nós precisamos a, se conectar conosco, com a parte emocional, através do autoconhecimento. Para você saber ler o que o seu corpo está querendo dizer quando está tendo algum desequilíbrio, quando você está tendo algum tipo de dor. O que ele está querendo dizer? Só através do autoconhecimento que a gente consegue detectar o que está acontecendo. Seja fazendo terapia, seja o que for que você buscar de recursos. Então, aqui nós temos para upar, para evoluir, né, esse ser complexo que nós somos, nós temos regras também. O objetivo da nossa existência é evoluir. Nós temos também que lidar com regras. E para lidar com essas regras, nós temos um modelo, um exemplo para seguirmos, que foi o ser mais perfeito que habitou a face da Terra, que foi Jesus. Então, nós temos como modelo o que ele veio trazer para nós de lição, através do jogo que Deus fez, né, com os apóstolos, com toda a trajetória que conta na Bíblia e tudo mais. Nós temos várias referências de outros seres que povoaram a Terra, que nós podemos ter como referência também dos conceitos que eles trazem para a gente evoluir.
Por exemplo, Buda, Gandhi, Chico Xavier, dentre outros que avançaram nesse jogo chamado existência, sendo exemplo de amor, de caridade, de justiça, de benevolência. E com isso, eles contribuíram para que o nosso planeta evolua um pouco mais. Eles evoluíram a base deles e deixaram um exemplo para a gente seguir, um modelo. E agora, o nosso Criador nos fornece ferramenta, nos fornece recursos quais nós podemos acessar com incessante trabalho em nós mesmos, realizando diversas tarefas, conquistas que nós já conversamos aqui, que é cuidar da nossa parte física, espiritual, emocional, que dentro delas existe uma complexidade enorme que não dá para detalhar hoje. E aqui eu vou deixar algumas frases para vocês que Cristo disse, né, onde o apóstolo aqui, Mateus colocou, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então aqui é um exemplo de fé, né? Tá falando sobre fé. Pois o Senhor que dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, aqui em Provérbios. Acabei não colocando qual versículo, capítulo, mas aqui em Provérbios fala isso. Aqui, pratiquem a bondade, não criem sofrimento, dirigem a própria mente. Esta é a essência do budismo. Se você não remover uma pedra, até mesmo com uma mão, se você remover pedra por pedra, até mesmo uma montanha será demolida. Aqui está falando sobre a paciência e sobre a consistência. Provérbio hindu. E assim como o perfume é a expressão da flor, o pensamento é o perfume do espírito. Ensinamentos do Alcorão. Então, olha só que nós temos um norte, nós temos onde buscar esses recursos. Independente de religião, por isso que eu coloquei várias religiões aqui. Porque nós vivemos no planeta Terra. Todos somos da mesma comunidade do planeta Terra. E temos ali várias religiões, mas no final das contas, todos somos filhos do mesmo Criador. E agora, eu vou começar a falar com vocês aqui sobre o nosso jogo. O nosso jogo que nós estamos aí ansiosos para participar desse lançamento, do lançamento do nosso jogo. E o nosso jogo, por que que eu falei toda essa parte filosófica para vocês? Até agora, praticamente o treinamento inteiro. Porque o nosso jogo, ele também vem dessa parte filosófica. No treinamento, na live com o presidente, feita em janeiro, não, mentira, fevereiro desse ano, eu anotei várias coisas que ele colocou ali justamente da parte filosófica. Até uma frase aqui eu anotei que ele disse: Interactive Alphabet une tudo. Ou seja, o nosso alfabeto interativo, que são conceitos de uma filosofia, a filosofia de Ectus, une tudo, é a ponte entre o mundo virtual e o mundo real. E um dos conceitos que ele colocou, que a gente precisa ter para esse jogo, para o nosso ecossistema, enfim, né, mas falando do jogo, interesse. Nós precisamos despertar o interesse nas pessoas em jogar. E isso a gente precisa fazer o quê? Com atenção, dando uma atenção para as pessoas terem uma interação com o nosso jogo, para elas se interessarem em interagir com a nossa marca. E a gente conseguindo fazer isso, a outra coisa que a gente precisa fazer é a confiança. Ter a confiança para ter um relacionamento a longo prazo com esse cliente, com essa pessoa que vai interagir com o nosso jogo. E aqui
usando novamente a comparação do que a gente estava falando, se você for escutar, for ouvir, for ler a história de Jesus, por exemplo, a gente vai ver ali nitidamente a relação de confiança. Primeiro, o interesse que ele despertou, se a gente for analisar cada parte da história com os apóstolos, ele despertou o interesse em cada apóstolo de alguma maneira especial. Ele despertou o interesse de uma maneira disruptiva, de uma maneira inusitada. Então, a gente precisa fazer diferente, encantar de uma maneira diferente. E depois disso, para ter uma relação de confiança, cumprir o que a gente diz e manter essa relação a longo prazo é o que vai fazer, por exemplo, daqui a 10 anos, por exemplo, nós termos pessoas ansiosas pelo lançamento da segunda etapa, da terceira etapa do jogo que a gente vai lançar ainda. De acontecer como está acontecendo com o GTA, que o trailer do jogo já teve o dobro de visualizações de mais, eu não sei te falar a quantidade, mas teve muitas visualizações e o jogo ia ser lançado esse ano e vai ser lançado o ano que vem. Adiou, o pessoal tá ansioso e tá assistindo e tá uma expectativa de travar os servidores de tanta gente que tá para entrar nas filas. Eu tava falando com uma pessoa que joga esse GTA, me contando que há 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, ela ficou numa fila por mais de 2 horas para comprar o jogo. E agora tá ansiosa lá para esperando, sabe, lançar esse jogo novamente. Então, nós podemos, com esse conceito que o presidente passou para nós, o interesse, a confiança, nós podemos ser os próximos a participar disso de uma maneira a estar ganhando dinheiro, fazendo dinheiro com isso. Assim como o vídeo falou ali, tem muita gente fazendo dinheiro com jogos. E nós temos o nosso ecossistema. O nosso ecossistema que é tudo interligado. Nós temos a Giguiosa, Netsbu, a Olympia Lab, Antalagi, Mog, Jumboline, Renascença Space Labs e Solex. Esse nosso ecossistema, eu sei, muitas vezes parece complexo, bastante complexo. E agora lembra que nós somos seres complexos e que nós temos a nossa individualidade, que cada um passa por várias fases conforme o seu tempo e vamos fazendo as pequenas tarefas e mudando de fase. Então, tá tudo certo, a gente vai aprender o jogo jogando. Mas é preciso estar alerta, é preciso estar investindo tempo, investindo em conhecimento para poder aproveitar essa oportunidade. E outra coisa que o presidente falou da construção da nossa civilização. As civilizações evoluem. Antigamente, encontrar um tesouro num jogo, é claro que era uma coisa assim surreal, ninguém pensaria numa coisa dessa. Antes, captar recurso era encontrar uma lenha para poder acender um fogo à noite, era encontrar um poço para beber água na civilização antiga. Hoje, encontrar um tesouro no nosso jogo diz respeito à nossa evolução, porque vocês, não sei se vocês se lembram que o presidente, quando ele fala do alfabeto interativo, que é a base do nosso ecossistema, é a base do nosso jogo, ele disse que o nosso jogo, além de ser que vai ser com uma tecnologia extraordinária, blockchain. Por que que eu mostrei essa tela aqui para vocês? Porque aqui é um sistema interligado no outro. Aqui é onde a gente tem as moedas farmando. Aqui a Netsbu é a parte da tecnologia, da blockchain. A Olympia Lab é onde a gente constrói o jogo. Então, cada parte dessa aqui tem uma finalidade que é uma interligada com a outra. Assim como nós temos a nossa parte que é uma interligada com a outra. E quando o presidente fala a parte
da construção do jogo, que falando sobre o alfabeto interativo, ele coloca a complexidade do ser humano e coloca também a parte da IA, que a IA, no jogo, ela vem para poder especificar que tipo de jogador cada pessoa é, ela vai identificar isso. E ele até colocou também que a IA vai dominar o mundo. Então, o nosso jogo, ele tem como finalidade estarmos fazendo, criando a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão de nós mesmos no jogo. E com isso, vem a parte filosófica do alfabeto interativo, que nós vamos upar, nós vamos fazer crescer essa nossa melhor versão, para que quando a IA, porque é através da IA generativa, que a IA generativa é quando a gente vai treinando ela. Então, a gente vai treinar o nosso avatar, né, a nossa parte digital criada no metaverso, para ser a nossa melhor versão. A gente vai alimentar ali ao mesmo tempo no mundo físico aqui e no mundo digital. Como assim, Jaqueline? Como assim? O que que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que o game é uma grande escola, onde a gente pode desenvolver inúmeras competências, como autoestima, pensamento lógico, criatividade para resolver soluções. E o que eu disse que às vezes você compra e às vezes você vende, às vezes você ganha, às vezes você aprende. E o nosso jogo, ele é baseado, essa aqui é uma frase que eu tirei do site Legends of Interaction, né? No meu inglês, tenho que melhorar meu inglês. Nós tiramos do site aqui do Legend, do nosso jogo, que é baseado no conceito filosófico do alfabeto de interação. O seu objetivo é garantir interação efetiva em espaços físicos e digitais, ou seja, unir os dois mundos, o digital e o físico. Com o alfabeto interativo, você vai fazer mais do que brincar. Você vai aprender enquanto você brinca, você vai se desenvolver como pessoa, vai fazer descobertas, vai acumular conhecimento e se tornar mais sábio. A fusão da realidade física e digital não muda apenas o seu mundo, muda ao seu redor, muda você. Então, isso eu tirei aqui, ó. Vou até clicar aqui no link para abrir aqui para vocês da onde que eu tirei isso, que foi do próprio site, que tá aqui. Ó, tá aqui. O jogo é baseado no conceito filosófico, foi daqui que eu tirei. E foi do que o presidente disse. É a ideia do nosso jogo, do que ele significa. Porque a gente já viu a parte técnica, nós já vimos várias partes técnicas de ganhos e tudo mais. Agora, o que está por trás? Qual a filosofia do nosso jogo? Não sei se vocês já leram essa parte aqui, mas eu recomendo fortemente, importantíssimo, para entender um pouco mais. E a gamificação está criando comunidades, como eu disse para vocês anteriormente, fazendo as pessoas interagirem entre si, unindo mais famílias e aprendendo juntos. E o que que a gente tem que aprender junto? A como a gente evoluir, para a gente construir um mundo melhor. Quando o alfabeto interativo ele coloca para nós a filosofia do alfabeto interativo, que eu vou mostrar para vocês agora, cada NFT, o que ela significa, vocês podem entrar lá depois e ver cada significado que tem delas. Eu vou colocar só o nome para vocês aqui. Mas é evoluir como ser. É como tá aqui, ó. A realidade física e digital não vai mudar apenas o mundo ao seu redor, mas vai mudar você. Porque nós estamos já vivendo numa realidade digital. Então é construir você mesmo no mundo digital melhor do que você já é, melhor do que eu já sou. Para a gente tornar o mundo melhor. Para quando a IA generativa, né, quando a IA dominar o mundo, que o pessoal fala, a IA vai dominar o mundo, mas que nós treinemos IAs
com filosofias, com cultura, com uma base de crescimento para a gente ter um mundo melhor. E dessa forma a gente não vai viver um mundo de medo, a gente vai viver um mundo de certeza de termos um mundo melhor construído por nós mesmos, com a nossa autoconstrução, com o nosso autoburilamento. Entende por que que eu falei toda aquela filosofia no início? Porque o nosso jogo, ele tem esse quê de filosofia também, para melhorar o mundo. Onde a gente vai jogar, a gente vai ganhar. Nós vamos ganhar recursos, nós vamos fazer dinheiro. Mas isso vai ser uma consequência de a gente estar evoluindo a nós enquanto pessoas, de uma forma no mundo físico e ao mesmo tempo no mundo digital. E aqui, ó, o alfabeto interativo, aqui está a lista da primeira parte das NFTs, do alfabeto interativo, que é a base do nosso ecossistema. O presidente sempre diz que é a base que liga tudo. Autoconfiança, é importante a autoconfiança? Capacidade de obter resultados, entendendo o seu cliente, certeza, confiabilidade, responsabilidade, decência, capacidade de tomar decisões, diplomacia, cuidar de outras pessoas, dúvida, equivocação, falta de prioridades, ausência de um sistema unificado para medir o sucesso, incapacidade de pedir ajuda. O que acontece quando tem incapacidade de pedir ajuda? Então, vem nos trazer a consciência dessa parte filosófica para a construção de um ser. Inconsistência, ignorando clientes, incapacidade de ouvir, reputação nublada, falta de vontade de aprender, ser valioso e importante para as pessoas, capacidade de resolver problemas, prontidão para ajudar, flexibilidade no trabalho, capacidade de influenciar, pensamento criativo, reconhecimento da habilidade das outras pessoas, interesse por outras pessoas, comunicação eficaz. Cada NFT dessa dá um treinamento, gente. Que é algo que a gente precisa investir para upar a nossa base, para upar o nosso herói, para upar o nosso avatar do nosso jogo. Comunicação eficaz, complexidade de produtos, erro no trabalho com informações, falta de lógica, alterações indesejadas, falta de feedback, falta de visão clara, ignorando as diferenças culturais, tentando fazer tudo sozinho. O que que acontece quando a gente tenta fazer tudo sozinho? Sobrecarga, recusando-se a assumir responsabilidades, muito foco nas vendas, qualidades de liderança. E, gente, baseado nessa leitura rápida aqui, eu quero fazer uma reflexão que eu fiz já, tá? Enquanto eu construí isso aqui, qual nível do jogo da vida você está? Qual nível do jogo da sua vida você quer estar? Qual nível você está hoje? Qual é o seu ponto A e qual é o ponto B? O alfabeto interativo, junto com o nosso jogo, o Interact of Alphabet, irá nos ajudar a upar a nossa base, a construir um mundo interior melhor e um mundo para a gente viver melhor. Basicamente, na live que o presidente fez no dia 8 de fevereiro desse ano, foi onde ele falou muito disso. Muito dessa parte do objetivo do nosso jogo, da interação com as pessoas, da interação entre o mundo físico e o mundo digital. E aqui, agora, eu quero colocar para vocês um aviso importantíssimo, né, para o nosso game, que dia 21 de maio de 2025, um airdrop publicitário vai acontecer. Um airdrop de orbe publicitário. O que é um airdrop? É você participar de um ganho de itens, de orbes, no caso aqui, né?
Para você participar desse airdrop, o que que é preciso? Porque o orb, ele vai ser muito procurado no jogo. E você, para participar desse airdrop, todos nós precisamos usar 5 Game Go's ou mais entre o dia 15 e 20 de maio. Receberão o airdrop. Então, no dia 21 de maio, ou seja, essa semana já, que hoje é dia 17, resumiremos os resultados e premiaremos com orbes publicitários todos que atenderem os critérios. O número de orbes fornecidos dependerá da quantidade de moedas Game Go's utilizados. Por exemplo, se você usar 5 Game Go's, seja para comprar moedas Hexa, para criar orb lá no Olympia Lab, tá? Você vai ter 5 orbes. Você usa 5 Game Go's lá na Olympia Lab, seja para comprar orb ou para comprar Hexa, e você vai ter mais 5 orb. Se você usar 10 Game Go's, você vai ter 10 orbes de publicidade. De publicidade são aqueles mais caros, tá? Aqueles roxos. Os membros da comunidade que usarem 25 Game Go's durante esse período receberão 2 orbes de cada publicidade. Opa, aí passou a tela. Ou seja, você usando 25 moedas Game Go's, você vai ter 50 orbes de publicidade. Se você usar 50 moedas Game Go's, você vai ter 100, ou seja, você vai ter o dobro. E você vai estar usando para quê? Você vai estar usando para ou para comprar terreno, né, transformando em Hexa, ou para comprar orb. Então, você compra e ganha. Esse é o airdrop, tá? Esse aviso tá nas reportagens lá tanto da Olympia Lab quanto da Gigios, tá? Tá lá nas reportagens. E aqui, participe desse jogo no dia no dia 30, nós vamos ter a live, tá? E vai ser lançado a fase que a gente chama de demo, que é a demonstração do jogo para algumas pessoas. Vai ser fechado, nós vamos ser os primeiros aí, tem alguns critérios para participar, tá? No dia 30 de maio, na reunião aberta da comunidade Renascença DAO, todos os espectadores da transmissão receberão um código QR especial. Todos que escanear esse código, QR Code, será registrado em um grupo focal para participar da primeira etapa de testes em massa do nosso jogo, do Legend of Interaction. Um grupo focal é um pequeno grupo, agora está explicando o que é esse grupo focal. Um grupo focal é um pequeno grupo de pessoas que têm acesso antecipado ao projeto, que ainda não foi apresentado ao público em geral. A opinião ajuda aos desenvolvedores a aprimorar o projeto, a prepará-lo para o lançamento público de uma forma mais eficaz. Então, agora é hora de todos participarem e interagir com o jogo para a gente apontar onde pode melhorar, para na hora que for lançar para o público, ele tá tinindo, ele ter sido feita correção de coisas que precisa fazer e tudo mais. Como entrar no grupo focal? Existem 2 maneiras. Escaneie o código QR durante a reunião aberta da comunidade Renascença DAO. E importante, ao mesmo tempo, você deve ter pelo menos um 9PIN token totalmente ativado. Ao cumprir essas condições, o formador de mercado receberá um código de ativação do jogo e o direito de convidar outros 10 formadores de mercado para o grupo focal. E outra mensagem importante aqui: somente os membros do grupo focal terão o direito exclusivo de convidar novos jogadores. Então, você precisa ter um pacote de 9PIN token totalmente ativado e você só vai poder convidar outras pessoas para testar esse jogo
se você tiver o 9 Pitoque totalmente ativado, você poderá convidar. Olha só que coisa fantástica. E assim, você convidando esses novos jogadores para essas etapas posteriores, você vai começar a criar suas próprias estruturas de equipe de jogadores do Legend of Interaction. E aqui, a parte 2, né, a segunda opção, aceite o convite de um formador de mercado que já tenha aderido ao grupo focal. Ao mesmo tempo, importante, né? Mensagem importante. Ao mesmo tempo, você deve ter um convite e pelo menos 9 PIN token, um 9 PIN token totalmente ativado. Então, de qualquer forma, para participar do jogo, tem que ter o 9 PIN token ativado. E detalhe, gente, se você já compra agora esse 9 PIN token, você já vai ter as 5 Game Go's. Lembra das 5 Game Go's que você precisa usar para participar do airdrop? Se você não tem na sua Olympia Lab as 5 Game Go's, comprando o 9 Pin Token, você já ganha, já vem no pacote as 5 Game Go's, onde você vai poder participar do airdrop, tá? Ao cumprir essas condições, o formador de mercado receberá um código de ativação do jogo e você vai também ter o direito de convidar 3 formadores, porque essa modalidade aqui, você foi convidado de alguém. Então, você não vai poder convidar 10, você vai convidar menos, vai poder convidar 3, tá? E mais uma vez, observe, para participar do teste do jogo, você deve pelo menos ter um 9MP Token totalmente ativado. Tem que estar ativado. Se você já possui um 9MP Token ativado, já está na metade do caminho. Só falta participar da reunião online e conseguir escanear o QR Code a tempo, pois ele ficará disponível por apenas 20 minutos. Se você ainda não tem um 9MP Token ativado, chegou a hora de adquirir um. As condições de pré-lançamento do HMAP 9 Pin Token são extremamente favoráveis. 9 Pin Tokens são oferecidos como brinde. Você só precisa pagar o custo da ativação dos pins. Ao mesmo tempo, você receberá moedas Game Go's. Então, agora eu finalizo aqui. Já passou alguns minutos aí. Passaram 12 minutos. E agora nós vamos para aquela parte emocionante, que é a parte que nós temos aí. Deixa eu só confirmar se tem, gente. A gente estava aí com a questão do banner. Primeiro, deixa eu olhar aqui o chat. Ah, aqui. Tem bastante coisa no chat, eu não olhei. Aqui, sem dúvida, a Bíblia é a maior fonte de conhecimento da existência, lugar de onde podemos obter resposta em Deus para todas as necessidades. Marco Aurélio falando. Aqui, o Adriano, infelizmente, tem muita gente com mentes pequenas que escolheu ficar somente na primeira, não evoluiu junto com a empresa, é verdade, Adriano. Mas, assim, cada um tem seu tempo. De repente, agora com o jogo, elas animam e vêm. Nada está sendo criado por acaso. Cada NFT dá um seminário, é verdade. Precisamos ajudar, permitir ajuda. É verdade, precisamos nos permitir ter ajuda, né? Porque sozinho nós não somos nada, né, gente? Nós precisamos, claro, nos conectar com o nosso Criador, né? E conosco mesmo, com autoconhecimento, para a gente conseguir evoluir. Gente, no mais, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu tenha, assim, transmitido a mensagem que tenha chegado até você, né? Essa mensagem de que nós já jogamos e que agora nós temos um jogo para continuar, para fazer a continuação do jogo da nossa vida. É dessa forma que eu vejo, sabe? O alfabeto off interativo, ele vem para ser uma continuidade do que nós já vivemos, do que nós já jogamos. É dessa forma que eu enxergo o nosso jogo que vai ser lançado, que é uma continuidade da nossa vida.
que nós já fazemos, nós já jogamos. Então a gente só vai continuar fazendo o que nós já fazemos, só que de uma maneira direcionada, filosófica. E, enfim, espero que tenha chegado até você essa mensagem. E vamos aí comprar o nosso Nova Pin Token. Hoje é dia 17, tem pouco tempo, mas dá tempo de você chamar aí as pessoas, divulgar, ler aí aquela parte do Legend of Interativo para entender um pouco melhor. E deixa eu ver aqui se tem o banner. Gente, obrigada. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.